Olá, o nosso treinamento de hoje será sobre a emissão de notas fiscais eletrônicas através do Colibri Backoffice. Antes de começarmos a falar propriamente, é necessário verificar alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito, obviamente, é a instalação do certificado digital na máquina servidora de uma rede. Se você tiver um CBO que tenha 2, 3, 4, 5 máquinas conectadas simultaneamente no Colibri Backoffice, para que qualquer uma das máquinas possa emitir NFE, logicamente de acordo com as permissões que são dadas para cada usuário existente na rede que tem acesso ao CBO. Então a instalação do certificado digital no Windows é fundamental, sempre lembrando, o certificado digital do tipo A1, que é aquele que é um arquivo com extensão PFX, que é instalado na máquina servidora, se for monousuário, na própria máquina que vai ser utilizada. Depois que é feito a instalação do certificado digital, e sempre lembrando que dependendo do Windows que está instalado e tudo mais, o cuidado com as cadeias certificadoras para que ele seja usado apropriadamente. E a melhor forma de testar as cadeias certificadoras sempre é a utilização, abrindo algum site, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, e que ele vá mostrar o certificado ou os certificados digitais que estão instalados no equipamento. A outra coisa é a sua configuração no Fiscal Gateway. Fiscal Gateway, que é o portal que permite que você possa fazer através da instalação de um único certificado e uma única máquina, você pode fazer isso, né? Você pode ter múltiplas lojas emitindo certificado, emitindo notas fiscais eletrônicas, desculpe. Então, o certificado digital, aqui em configurações, no caso aqui em particular, os certificados digitais já estão devidamente instalados. Se observar que existem 2 certificados digitais instalados, tá, de 2 empresas, ou seja, você pode instalar N certificados digitais. O cuidado sempre é que os certificados digitais têm que ser instalados em sequência. Por quê? Porque você instala o primeiro certificado digital, configura ele no Fiscal Gateway. Depois que você faz isso, você tem que emitir a primeira nota. E lembrando, né, você tem que configurar, vai ser configurada a série da nota, e sempre lembrando, a numeração ou a numeração inicial daquela série de nota fiscal eletrônica, ou a partir da última nota que foi emitida, principalmente se já se usou os emissores gratuitos, né, de nota fiscal eletrônica, ou mesmo se já utilizou algum outro programa para fazer a emissão de notas fiscais. Bom, feita a configuração do Fiscal Gateway, o próximo passo é dentro do próprio CBO. O que é feito no momento seguinte é ir em lojas, e configurar a loja. Aqui no caso você clicaria no mais, dependendo das permissões de número de lojas que você já tem, e aí você sair configurando todas as lojas. Então, como seria isso? Vamos pegar essa loja aqui, não previamente configurado. Então, o número da loja, que é a loja número 3, o nome da loja. Lembrando, os caracteres todos em vermelho são obrigatórios para preenchimento. O nome fantasia da empresa, a razão social, a inscrição estadual, que necessariamente tem que existir para a emissão da NFE, o CNPJ, sempre tendo cuidado com o filtro, o e-mail, código externo também não é necessário, nem e-mail. A inscrição municipal não é necessária. O número da SUFRAMA também, no caso da região, se assim houver. Tipo de atividade, que você pode ser industrial, equiparada à indústria, prestador de serviço e atividade de comércio. O perfil,
contabilista, se for o caso, existe um campus dentro do CBO que permite o cadastro do contador, a natureza da pessoa jurídica, tá? Sociedade empresária em geral, sociedade cooperativa, o código do regime tributário, no caso em questão aqui Simples Nacional, tá? Se é contribuinte substituto, o nome no certificado digital para a emissão da NFCE, então para o nome, se lá tiver escrito o nome do estabelecimento for Bola 7, é o nome do estabelecimento Bola 7, que é o nome que está colocado no certificado digital. O endereço, o CEP, número, complemento, bairro, cidade, código do IBGE, o estado, que quando você seleciona o estado ele vai colocar também o código respectivo do IBGE, o país, do país, o código do país que vai também ser colocado, e esses dados aqui que não são obrigatórios. Aqui se vai permitir faturar entre lojas, e aqui no caso está inativa. Para você ativar, basta você marcar aqui e ativar, tá? E aqui, se você quiser colocar alguma observação. Agora, sempre é importante lembrar, por exemplo, aqui onde está escrito Brasil, você não pode colocar um espaço antes. Se você cometer esse erro, não vai ser emitida XML. A mesma coisa se o nome fantasia tiver escrito diferente do que está no Sintegra, a mesma coisa razão social. Se de repente entre o primeiro nome e o segundo nome da sua empresa tiver somente um espaço e você colocar 2, né, ele também não vai passar. Então isso tudo, isso daí é regra do programa. Não, isso não é regra do programa. Isso é a validação do XML que é feito nos sites da Secretaria de Fazenda que são utilizados. A vantagem dos sistemas da NCR, tanto para o CBO, Colibri Backoffice, quanto para o Colibri, é que nós fazemos primeiro a validação de tudo isso para que a nota, se num caso, ir para evitar a questão da rejeição direta por site da Secretaria de Fazenda. Lógico que as regras de funcionamento são um pouco diferentes da NFE. O que vai acontecer, não existe contingência, né? No caso da NFE, o que vai acontecer é que a nota simplesmente não vai ser emitida. E aí nós veremos lá adiante que ele vai mostrar os relatórios do que houve com a nota para não ser emitida, né? Então, feito o cadastro, você pode fechar, tá? Isso daí é o outro pré-requisito. Então, esse é o quarto pré-requisito. Os últimos pré-requisitos têm a ver com o cadastro de materiais. Então, vamos pegar um material especificamente aqui. Vamos pegar um material de venda. No caso, esse suco de limão está marcado como venda. Então, o que você tem que se preocupar? Primeiro, com o cadastro em si. Por exemplo, aqui está escrito SC espaço limão. Ao terminar a palavra, podemos verificar pela setinha que não existe nenhum espaço, mas se você fizer isso aqui, significa dizer que você tem um espaço entre o fim da palavra, tá? E esse espaço aqui não é admitido pelas regras do Conselho Nacional de Política Fazendária, as regras técnicas, as normas técnicas. Então isso daqui não é para acontecer, porque se acontecer, não vai ser emitido nota. Então, não tem que haver espaço após o término da palavra. Assim como não pode haver espaço antes da descrição. E essa descrição aqui, o que está escrito como descrição, é a que define o produto que está sendo vendido. A descrição na compra é para uso interno. A outra coisa que deve ser observada são as questões fiscais, tá? Isso tudo, tanto a questão da empresa, no cadastro da empresa, todo o preenchimento daqueles dados, é importante que seja feito com auxílio do contador para que ele defina todas as características da sua empresa que estão colocadas no cadastro de empresa. A mesma coisa se aplica aqui em relação às questões, os dados fiscais, o EFD, então a descrição fiscal, se houver o código de gênero do material, tá? O tipo de item, atividade, tá? O código
de serviço se aplicar, a origem do produto, se está no ativo mobilizado ou não, a conta contábil, tá? Que você pode cadastrar uma conta contábil, tá? O código NCM da mercadoria, o código exceção de IPI, isso basicamente um exemplo de código de exceção de IPI, para quem trabalha com recalchutagem de pneu, o código IPI do pneu comprado zero é 1 e o código do pneu recalchutado quando ele é emitido nota é outro. Então é um código de exceção de IPI. O SEST, que se aplica à substituição tributária, está aí, código especificador da substituição tributária. Isso é extremamente importante, principalmente a partir de agora de outubro, quando o SEST será cobrado, né? Então, todos os produtos que estão sob o regime da substituição tributária devem ser identificados nesse aspecto. E lembrando, o código do SEST, ele é atrelado ao código do NCM, que também é atrelado aos outros tributos que nós veremos na sequência. Informações complementares, se for o caso que saia alguma coisa impressa também, que também deve ser observado com o contador. E na sequência, os tributos. O código de ICMS, que no caso aqui é o CST ou CSOSN, lembrando, os códigos tanto de ICMS têm que ser compatíveis com o tipo de empresa. Se você está no regime do Super Simples, os códigos utilizados são do 101 para cima. Se você está no que é o CSOSN, se você está no regime normal de tributação, é do 90 para baixo, que é o CST. Então, isso sempre perguntado de acordo com o contador. E aqui a alíquota. Se for o caso do IPI, se pagar, recolher IPI, tá? A mesma coisa do CST, lembrando que o CST para IPI só existe para regime normal de tributação, tá? E a alíquota. E aqui o PIS de entrada e PIS de saída. Então, CST de entrada, ou seja, como essa mercadoria entra na sua empresa, o código correto está aqui, tá? Então ele entra a entrada, tá? E com a respectiva alíquota, e o CST de saída, também com a respectiva alíquota. Então tudo tem a ver com a questão do regime tributário. Lembrando, no caso especificamente para PIS, só existe essa codificação, não existe uma codificação para PIS e COFINS específica para PIS e COFINS, mesmo porque eles são cobertos como a tributação no Simples é sobre o faturamento e não sobre cada produto, normalmente PIS e COFINS não existe uma tabela em separado. E a mesma coisa se aplica em relação a PIS e COFINS. Então, nessa primeira aula, nós abordamos única e exclusivamente a questão do regime do que é essencial para o funcionamento do Colibri Back Office para emissão de notas fiscais eletrônicas. Lembrando, importante, a existência da internet. A internet tem que estar ativa para a emissão da nota fiscal eletrônica de consumidor. Se não existir a conexão da internet, não haverá também a NFE. A outra coisa que é importante também citar de pré-requisitos é o cadastro dos clientes. O que são os clientes? É aquele para quem você vai emitir a nota, né? É o destinatário da nota. Então, é importante lembrar também, aqui estão todas as características, o que você precisa ter efetivamente correto também, o nome fantasia, razão social, CNPJ, CPF. Lembrando, pré-requisito fundamental, o nome da empresa e o CNPJ, CPF são fundamentais para a questão da emissão da nota fiscal. E também, lógico, os dados da empresa. Outra coisa, se houverem pendências em relação à Secretaria de Fazenda, em relação a uma determinada empresa, você não consegue emitir nota para aquela determinada empresa se ela não estiver plenamente habilitada. Então é importante lembrar tudo isso. Os detalhes que se aplicam para a configuração do cadastro
o cuidado que se deve ter para o cadastro, para o seu cadastro da sua loja ou das suas lojas para emissão da NFE, o mesmo cuidado se aplica para o cadastro de clientes, ou seja, as pessoas a quem, ou as empresas a quem se destinam a nota. Na nossa próxima aula abordaremos a questão da emissão da nota fiscal eletrônica em si e como podemos visualizar os inúmeros relatórios, os inúmeros problemas que podem ocorrer, que basicamente isso vai ser feito junto com o suporte das empresas que dão suporte, das revendas que dão suporte para o sistema Colibri.